noite a todos. Bom, o nosso trabalho foi preparado com base nesse livro, O que os Espíritos Falam sobre o Aborto. Ele é uma compilação de livros espíritas e matérias e histórias que os espíritos superiores passaram para a gente, e também algumas matérias também relatadas na revista Reformador. Então, falar sobre o aborto que é um assunto muito delicado, é muito difícil. Mas é mais difícil ainda que escutar sobre o aborto aquela pessoa que já cometeu. Por quê? Porque ela se sente ainda com aquele sentimento de culpa, né? Com aquela vergonha do ato. E a doutrina espírita vem nos esclarecer as consequências e o que acontece com os espíritos depois do aborto. Mas a doutrina espírita também nos traz o consolo e a esperança, e muitas maneiras que nós podemos usar para consertar e modificar e melhorar a nossa vida e o erro que nós cometemos, né? Então, nós vamos começar falando pela reencarnação. O que é reencarnação? Que maravilha que é a reencarnação! Que coisa perfeita que é a reencarnação! O planejamento reencarnatório. Não existe coisa mais perfeita do que o planejamento reencarnatório. Os espíritos que trabalham no departamento reencarnatório, tudo é feito, tudo é ajeitado, tudo é separado de acordo com a necessidade do espírito que vai reencarnar. As suas qualidades, as suas virtudes, os seus defeitos, tudo vem na perfeita dosagem para que nós possamos aprimorar aqui no plano reencarnatório, na Terra. Tudo é feito de acordo, do jeito que tem que ser. Mas, muitas vezes, no meio do caminho, existe aquele tal de livre-arbítrio. E nós mudamos o nosso caminho, mudamos um pouco a nossa trajetória. Mas, mesmo assim, o plano espiritual ele é tão perfeito, os espíritos são tão perfeitos, que eles ainda nos mostram o caminho. Eles ainda nos mostram como melhorar e como seguir o caminho certo. Então, hoje nós vamos fazer uma analogia da reencarnação com uma viagem. Vamos dizer que nós estamos planejando uma viagem para o exterior, para o Brasil, vamos dizer. Estamos aqui há muitos anos, já há 10, 20 anos, sem ver a nossa família, nossos pais, nossos amigos queridos. E estamos com saudade, queremos muito fazer essa viagem, né? Mas para fazer essa viagem, nós precisamos da nossa documentação. Nós precisamos estar com... o tradutor está tendo dificuldade, desculpa. Nós temos que ter os nossos papéis, as nossas passaportes, tudo em dia para que nós possamos viajar. No plano reencarnatório é a mesma coisa. Às vezes nós esperamos 10 anos, 20 anos, décadas, às vezes séculos. Nós esperamos pela oportunidade de podermos reencarnar novamente, né? De continuar nossa trajetória evolutiva na Terra. Então, nós precisamos também de um lugar, de uma mãe, de um pai, de um lugar para a gente reencarnar. Então, tudo isso já é preparado, já é arrumado. E aí já chega a hora, o seu espírito já está preparado para reencarnar. E aí, está tudo planejado para onde você vai, o que você vai fazer no Brasil e o que você vai fazer na sua reencarnação. Já está tudo certo. E chega o momento de você se preparar para a viagem, está chegando o dia da viagem, você tem que arrumar suas malas. E muitas vezes a primeira coisa que a gente, tem que arrumar as roupas, os sapatos, os vestidos, as roupas novas, os presentes que você vai levar para as pessoas que você conhece, aquela felicidade, aquela agitação, aquela arrumação da mala. E quando você está preparando a sua bagagem reencarnatória, é a mesma coisa. Você vai levar suas virtudes, suas qualidades, suas coisas boas, as coisas que você tem que melhorar,
Tudo você tem que levar. E aí chega o momento de pegar o avião. Você vai pegar o avião, você vai para o aeroporto, você chega no avião. E aí chega o momento da concepção. Você já está dentro da barriga da sua mãe. Já está prontinho para começar a sua evolução na Terra. Dentro da barriga da mãe, que foi escolhida, que ela se comprometeu com a sua vida aqui na Terra, com a sua educação, com a sua evolução. Foi um comprometimento dela. Quando ela fez esse comprometimento, na verdade, ela já sabia se você ia ser perfeito, com o seu físico perfeito, se você viria com uma doença, se você viria com um problema físico, um problema mental. Tudo isso ela já sabia e ela se comprometeu com isso. Então ela está ali na expectativa. Só que ela não lembra disso. E aí você está dentro do avião. E dentro do avião, você está sonhando já que você vai chegar no Brasil e vão estar aquelas pessoas te esperando lá no aeroporto para te abraçar, te beijar, o que você vai fazer, onde você vai passear. E aí, no plano reencarnatório, dentro da barriga já da sua mãe, você está sendo gerado com aquele calor materno, sua mãe conversando com você, seu pai conversando com você, aquele carinho que você sente, e você está quase na hora de você reencarnar. E aí você chega na viagem, isso você está sonhando já, você está dentro do avião e você não está nem lembrando mais da agitação, da confusão que foi, você já esqueceu tudo isso, você só está pensando quando chega lá. A mesma coisa quando você está na barriga da mãe, você já não está mais com aquelas lembranças que você tinha enquanto estava no plano reencarnatório. E aí você, sonhando com isso, você está sonhando que vai chegar. E aí, nesse momento, nesse exato momento, você está reencarnando. A mente embaralhando, tudo parece longe, me sinto torporoso, estou reencarnando, 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 forma modeladora que vai aglutinando um corpo escafandro. Estou reencarnando, 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 com a força de um gemido. Alguém me chama filho, um guia me acompanha. estou reencarnando, Reencarnando, estou voltando, reencarnando. Mas espera, alguma coisa está saindo errado. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Estava tudo tranquilo dentro do avião. O que está acontecendo? Meu Deus, que agitação, que turbulência. Mamãe, o que está acontecendo, mamãe? Que agitação é essa? O seu coração está batendo tão rápido. Nossa, meu coração também está batendo rápido demais. Eu tô com medo, mamãe, eu tô com medo. Fala comigo. O que está acontecendo comigo, mamãe? O que vai acontecer comigo? Mamãe! E aí, dentro do avião, o piloto não fala o que está acontecendo. E de repente, eu sou expelido do avião.
Você que sentiu uma lâmina invadir-la no ventre, tirar-lhe a vida. Entenda, não adianta vinganças, não adianta rancores, a coragem te guia. Vá, esqueça os horrores, planeje de novo, lute, persevere, perdoe. Seus pais tão ingênuos, que se dizem espertos, são crianças ainda. Existem dois tipos de aborto: o provocado e o espontâneo, que nós chamamos de natural. O provocado nós vamos falar durante o trabalho. Mas o espontâneo, ele não é tão polêmico. Por quê? Porque ele não é efeito de um livre-arbítrio. Ele é natural. E quando ocorre o aborto natural? Ele ocorre quando a mãe tem algum problema de saúde, ela pode naturalmente expelir a criança, ou devido a um acidente, né? Acidentes acontecem, ou às vezes o espírito ele não está ainda preparado, ele veio para a reencarnação, mas de algum momento ele está relutando para reencarnar. Às vezes os pais eles rejeitam a criança e o plano espiritual trabalha que ainda não está no momento da criança nascer e ocorre o aborto natural. E quando acontece o aborto natural, que sejam dias, que sejam meses, alguns meses ou algumas semanas, esse é o período necessário que o espírito precisa para passar por esse caminho, né? Então, às vezes o espírito precisa vir e passar só por 12 semanas, por 5 semanas, por 5 dias. Isso nós chamamos de o aborto natural. Nós vamos falar agora de 3 argumentos que os países que buscam legalizar o aborto, existem vários países em que o aborto é legalizado. Então, os argumentos que eles usam são o argumento feminista, o argumento eugênico e o argumento legal. O argumento feminista se baseia no direito da mulher. Ora, a mulher, quando ela engravidou, quando ela tem o livre-arbítrio de permitir, de escolher, né, o parceiro, a pessoa que ama para ter a relação sexual. E a partir daí, ela tem que ter a responsabilidade de que desse relacionamento pode vir a vir uma gravidez. Então ela tem que se prevenir, né, da gravidez. Ela tem que ter as preparações dela para que isso não aconteça. Então, depois que ela engravida, ela não tem o direito de tirar mais a vida da criança, porque ela já não é dona desse ser. O argumento eugênico depende da possibilidade de se evitar o nascimento de bebês portadores de malformação congênita irreversível. No caso de crianças que têm problemas de deficiências, né, física, e isso é descoberto durante a gravidez. Atualmente está sendo debatido no Brasil a respeito do caso do aborto de anencéfalos. Foi aprovado no ano passado, em abril de 2012, a lei APDF 54, que é a lei que aprova o aborto do anencéfalo. E tem um caso de uma mãe que, quando ela estava grávida de 5 meses, ela no trabalho, nos exames normais, né, de gravidez, com 5 meses ela descobriu que o neném estava com anencefalia. E a médica falou que se ela quisesse, ela poderia providenciar todos os papéis necessários para que ela fizesse o aborto. Em nenhum momento a mãe pensou em fazer o aborto. E depois a criança nasceu, né? E nasceu
com o problema e só viveu durante 3 dias. Então tem uma reportagem dessa mãe falando que foram os melhores 3 dias da vida dela. Ela não se arrepende em nenhum momento de ter deixado a criança nascer. Por quê? Porque ela tinha certeza dentro dela que era uma necessidade que ela tinha de ter essa criança por 3 dias e que a criança também tinha de viver por 3 dias, né? E a doutrina espírita nos mostra que o nascimento de bebês portadores de deficiências representa, tanto para o ser que reencarna, quanto para os pais, a oportunidade de redenção e progresso, oferecida por Deus. Sabemos que todo ser reencarna pela necessidade de retornar à vida material. Um outro argumento é o argumento legal, que reconhece o direito do aborto diante de uma gravidez proveniente de estupro. Está agora em vigor, né, o caso em Cleveland, Ohio, dessas 3 moças que foram sequestradas, né, e mantidas por 10 anos, e uma delas teve um neném, uma criança, que hoje está com 6 anos. No caso, foi uma violência, né? Todas elas foram violentadas. E essa criança nasceu de uma violência. Ela hoje já tem 6 anos. Imagina se ela não tivesse sido capturada por todo esse tempo, ela teria abortado essa criança. Ou de repente foi até tentado o aborto pela pessoa, né? E não conseguiram, e essa criança nasceu. E hoje ela já tem esse convívio de 6 anos com essa criança. Imagine se ela tivesse tirado, né? Se ela não estivesse ali capturada, com certeza ela teria abortado, né? Porque é muito difícil para uma pessoa ser violentada e ainda conceber uma criança nessa situação. Mas nós temos que entender que nada é por acaso. Se a mãe engravidou de uma criança nessa circunstância, é porque teria que ser dessa forma, né? Não tem isso não. Então nós vimos que todos esses argumentos, eles não são convincentes para que se aborte, né? Então nós vamos analisar agora algumas considerações doutrinárias e por que dizer não ao aborto. Por que devemos dizer não ao aborto? Porque o aborto é uma violação do direito básico da vida. E o André vai ler o que o Kardec pergunta na questão 880. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver? Por isso é que ninguém tem o de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, amai os vossos inimigos. Na instrução dos Espíritos, Santo Agostinho diz na parte de duelo que Deus concebeu a vida e a morte não para que ela seja destruída através do assassínio, do duelo ou do suicídio, mas sim naturalmente. Da mesma forma natural que foi dada a vida, da mesma forma ela tem que ser findada, né? Então, o próximo slide. Por que devemos dizer não ao aborto? Porque o aborto é um verdadeiro infanticídio que se abriga nas malhas do materialismo e dos interesses inconfessáveis. O que leva as pessoas a fazerem o aborto? Cada um tem o seu motivo. E ninguém está aqui para julgar e criticar ninguém. Cada um tem o seu livre-arbítrio. E às vezes o que leva a pessoa a cometer o aborto é uma falta de conhecimento, é uma falta de educação moral, uma falta de educação sexual às vezes, né? E às vezes por egoísmo, porque a pessoa ela pensa primeiro em si, né? E uma das instituições mais importantes e responsáveis para essa educação é a família. É onde a educação começa desde o primeiro dia do nascimento da criança. Então é desse princípio que é importante a nossa educação de pais, né, e de amigos também, para que nós possamos ajudar
qualquer pessoa que esteja nessa situação, né? Começando da família, começando dos amigos. Nós somos todos responsáveis por isso. E mandar e divulgar as informações. Às vezes, pessoas que estão no nosso convívio, do nosso lado, já passaram por essa situação, que não tinham como resolver, não tinham uma ideia de como fazer, né, devido às situações que nós vamos ver agora, e opta pelo aborto, né, e depois vem o arrependimento. Então, vamos ver aqui algumas situações que levam ao aborto. Imaturidade dos jovens, né? Os jovens que se entregam à paixão na época do namoro. Tem uma história de duas amigas. Amiga X, eu vou dar nomes, tá? Para ficar mais fácil. Amiga X e amiga Y. A amiga X, ela tinha um namorado, né? Uma vida normal. E de repente ela ficou grávida. E aí ela foi conversar com a amiga Y. Eu fiquei grávida e vou abortar. A amiga Y, graças a Deus, ela tinha conhecimento das consequências do aborto. E ela falou para a amiga X, não, você não vai abortar, você não pode abortar, você não pode tirar o direito dessa criança de nascer. Por que você não se preveniu? Já que aconteceu, deixa a criança nascer, você vai se arrepender se você não deixar a criança nascer. E ela insistindo com o aborto. No final, a criança nasceu, graças a Deus ela nasceu. E hoje está uma menina linda, com 6, 7 anos, e se ela pensa naquele momento que ela pensava em fazer o aborto, ela deve se arrepender muito só em pensar, né? Uma outra situação são as doenças transmissíveis. Tem um caso de um casal, a moça de 25 anos, comerciante, e ela pegou o HIV do marido. O marido sofreu um acidente de moto e com a transfusão de sangue ele pegou o HIV. E os dois agora com soro positivo. A mãe, depois de uns 3 anos do acidente, ela ficou grávida. E ela ficou ela queria muito ter um filho. Então ela resolveu ter a criança. Quando ela teve a criança nasceu com sérios problemas, é claro, também com soro positivo. E durante os primeiros meses, né, ela não se alimentava, ela vivia no hospital, era a noite inteira aquela agonia da mãe. E a mãe, cansada disso, pegou a sua malinha e foi embora. Foi embora para o sul, por um lugar para onde a família não conhecia da vida dela, e lá ficou por alguns anos. Conheceu um empresário, voltou à vida normal, esqueceu o passado, entre aspas, e foi a vida. Começou a trabalhar, conheceu um empresário e resolveu morar com ele. Depois de um tempo, ela ficou grávida de novo. E aí começou de novo aquele medo que ela tinha. Ela chegou para o rapaz e disse, olha, estou grávida e é melhor eu abortar. Inventou algumas desculpas, mas não falou a verdade. E, por surpresa dela, o rapaz falou, não, mas eu quero ser pai. É a coisa que eu mais quero no mundo. E o que ela fez de novo? Pegou a trouxinha dela e voltou. Voltou agora para o seu lar, primeiro lar, com seu marido e seu filho. Onde eles estavam bem, ela por surpresa encontrou o pai e o filho bem, o filho já bem recuperado, porque os vizinhos que moravam perto dela ajudaram o pai e a criança. Então eles estavam bem, mas ela não tirou da cabeça o aborto. E os vizinhos falando, não, por favor, não cometa o aborto, não cometa, eu vou pegar essa criança para mim. Não faça isso, eu posso cuidar da criança para você, você só vai ter um filho e dar para mim. E ela mesmo assim insistiu e praticou o aborto. Por surpresa dela, foi feito o exame de sangue e descobriram que a criança não tinha o soro positivo. Então, ela passou por um problema muito sério, ela teve um arrependimento muito grande, porque se ela tivesse insistido, mesmo assim, com as chances de que a criança poderia ter a doença, mesmo assim, se tivesse tido a criança, a dor dela hoje seria menor, né? Uma outra situação é a crise conjugal. A gravidez, resultado do adultério, a preocupação com a carreira profissional, a insuficiência de recursos materiais, preservação da própria liberdade,
receio de rejeição pela sociedade, né, o preconceito, falta de responsabilidade afetiva. Então, o André agora vai ler a questão 358. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer momento da gestação? E a resposta: há crime sempre que transgride a lei de Deus. A mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Vemos aqui que a responsabilidade não é somente da mãe, né? A responsabilidade é também de todas aquelas pessoas envolvidas no ato. Vou contar a história de uma mãe que ela foi ao médico. Ela estava com um bebê de 7 meses e ela foi ao médico porque ela descobriu que estava grávida. Chegando lá, ela falou: doutor, o senhor tem que me ajudar. Eu tô grávida, acabei de descobrir que eu tô grávida e eu tô com essa criança pequena ainda amamentando. Como que eu vou dar conta de fazer tudo isso, ainda ter um neném? O senhor tem que me ajudar, o senhor tem que tirar essa criança. E o médico disse: eu acho que eu posso te ajudar. Eu vou tirar essa criança que está no seu colo, porque ela já está pronta e ela está te cansando. E aí, você vai poder descansar, né, durante a sua gravidez, e outra, você não vai correr nenhum risco de vida, porque vai que aconteça alguma coisa com você enquanto eu estiver fazendo o aborto. Então, eu mato essa criança que está no seu colo. Mas, doutor, isso é um crime. E aí o médico: sim, é um crime. É um crime tanto fazer com o que está vivo, quanto com o que está dentro do seu ventre. Porque já existe uma vida. Não importa quantos dias, quantos meses. É o mesmo crime, né? Eu não sei, um outro caso é o caso de um médico, Dr. Bernard Nathanson. Ele é ginecologista e em 1968 ele abriu uma clínica de aborto. Não sei se vocês conhecem aquela foto, o grito do silêncio. Já ouviram falar? Uma foto que é uma ultrassom e a criança com a boca aberta. Que foi nessa época quando descobriram o ultrassom e foi um aborto feito com acompanhamento do ultrassom. E no momento que a ferramenta, né, entrou no útero, a criança já estava esmagando a criança fez um movimento como se estivesse abrindo a boca, como se estivesse gritando. Então esse médico, o Dr. Nathanson, ele ficou muito abalado com isso. Foi a partir desse momento que ele passou a não fazer mais o aborto, né? Ele se desfez da clínica e se foi contra o aborto, e não só aqui nos Estados Unidos, como no mundo inteiro, né? Um trabalho que ele fez durante muito tempo contra o aborto. Ele já desencarnou em 2011, mas nesses dois exemplos aqui nós podemos ver o médico que ele evitou o aborto, né, lutando a favor da vida. E o médico que, esse Dr. Nathanson, ele praticou mais de 60 mil abortos na clínica dele. Ele mesmo foram mais de 5 mil, né? Então, imagina o compromisso que ele tem com mais de 60 mil espíritos, né? Por mais que ele tenha feito aqui, nós não sabemos como que vai ser a situação dele no plano espiritual, né? E nós também não temos como julgar. Por que dizer não ao aborto? Porque o aborto é uma desencarnação violenta. Não preciso nem explicar isso, né, gente? Uma desencarnação violenta. O método que é feito, a criança ali já desde o primeiro dia, desde o primeiro momento, o corpo da mãe já está sendo trabalhado para receber aquele corpo. Toda uma modificação, toda uma transformação que o nosso corpo tem. Imagina, da maneira que é feito o aborto, como que é violento, né? E o André vai ler a questão 344. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico que cada vez mais
se vai apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ele se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Esse laço fluídico, ele é de natureza semimaterial, que conhecemos como perispírito. E o perispírito, ele envolve o espírito e liga o espírito à alma, liga a alma e o corpo, né? A ciência contemporânea vem confirmando, através de várias contribuições, a visão espírita em relação ao momento em que a vida humana se inicia. Mas a doutrina espírita afirma que essa certeza é definitiva, estabelecendo uma ponte entre o mundo físico e espiritual. Próximo slide. Por que dizer não ao aborto? Porque devemos lembrar que todo filho é um empréstimo sagrado e, como tal, precisa ser valorizado trabalhando através do amor e da devoção dos pais. Ora, o pai, valorizando assim o compromisso assumido no plano espiritual. Nós temos que valorizar que aquele compromisso que nós fizemos, não podemos esquecer, embora a gente não lembre, mas nós temos a certeza de que isso foi feito um dia, foi feito nós demos a permissão, fizemos como se fosse uma promessa, né? Uma possibilidade para esse espírito. E a partir do momento que nós estamos cedendo o nosso corpo como empréstimo, que nós também tomamos como empréstimo, nós não podemos tirar essa possibilidade de outra pessoa, né? E na questão 359. No caso em que a vida da mãe estaria em perigo pelo nascimento da criança, há crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? É preferível sacrificar o ser que não existe a sacrificar o que já existe. Então nós vemos que para a doutrina espírita, essa é a única concessão que nós fazemos para o aborto. A partir do momento que esse aborto de alguma forma está colocando em risco a vida da mãe. Então é a única condição que o Espiritismo aceita o aborto. E mesmo assim, hoje em dia, dependendo dessa condição, ainda, do jeito que a medicina está tão moderna, ainda tem muita coisa que pode ser feita, né? Há muitas mães que, mesmo sabendo que com a gravidez ainda corre risco de vida, elas optam em ir até o final e ter a criança. E muitas vezes é com sucesso, na maioria das vezes. Por quê? Porque a mãe quer tanto ter aquela criança, que mesmo sabendo que ela tem um problema, ela luta contra aquele problema. E às vezes, e é com isso que a divindade ajuda, permite, devido à insistência dela e à fé que ela tem, ela acaba tendo aquela criança, né? Então, na verdade, é a única maneira que a doutrina aceita, mas mesmo assim ainda tem outras coisas, ainda pode acontecer o contrário, né? Por que devemos dizer não ao aborto? Porque a mulher não é dona da vida que foi gerada em seu ventre. Lembrando que a reencarnação, que ao reencarnar, ganhamos um corpo por empréstimo. Com o aborto, nós estamos tirando a oportunidade e que um dia nos comprometemos. E na questão 357, fala sobre que consequências tem para o espírito o aborto. É uma existência nulificada e que ela terá como recomeçar. Todo aquele planejamento que nós vimos antes, né? Da preparação, daquela esperança, daquela ansiedade do espírito de reencarnar, ele vai ter que esperar ainda, às vezes, só Deus sabe quanto tempo, por uma outra oportunidade, né? E o compromisso daquele pai que tinha prometido também e não deixou com que isso acontecesse. Então, tem duas coisas podem acontecer. Ou o espírito reencarnante que não reencarnou, ele perdoa, né? Perdoa a mãe que não teve a condição naquele momento, perdoa os médicos, perdoa todas aquelas pessoas envolvidas, ou então ela vai querer se vingar, né?
da mãe por não ter deixado que ela nascesse e vai se tornar um obsessor, né? Então, existem também as consequências com as mães, né? As consequências para as mulheres que praticam o aborto, que são inúmeras. Os médicos dizem que nas mulheres que cometem o aborto, produz um choque no sistema nervoso e provoca um impacto em sua personalidade. A doutrina espírita nos diz e nos esclarece que o aborto provoca um impacto na estrutura perispiritual da criatura que aborta, traumatizando-o de modo tal que se a recuperação será longa e trabalhosa. Com vários problemas patológicos, né? Que pode ser risco de problema mental, ansiedade excessiva, o número de depressão nas mulheres na época da menopausa que fizeram o aborto é muito maior, alcoolismo, risco de possibilidade de suicídio e, repetindo de novo, a obsessão, né? Então agora nós vamos ter mais uma música sobre o perdão. Ontem nós e você recebemos uma chance de nascer e crescer, juntos aprender a viver. Tudo acertado, chegou nossa vez. Viemos na frente reaprender. Apesar do exemplo de nossos pais, nós fracassamos que nos receberam com tanto amor. Nós fracassamos quando você na nossa porta veio bater. Filho, estamos aqui unidos, arrependidos do que já fizemos. Nos dê mais uma chance de lhe provar o quanto lhe queremos, o quanto te amamos. Perdão. Por que dizer não ao aborto? Por que não volvemos à Terra para satisfazer o gozo irresponsável dos nossos sentidos na busca dos prazeres efêmeros? É preciso que os casais, principalmente os pais, tenham a consciência de que a nossa volta à carne tem por finalidade sanar débitos acumulados do pretérito, devido ao mau uso da capacidade e liberdade do nosso livre-arbítrio. Não eliminando também a responsabilidade do pai, né, em qualquer situação do aborto. Por que devemos dizer não ao aborto? Porque é mais fácil para nós a convivência com os filhos problemas do que a convivência com inimigos ferrenhos. Enquanto nós temos aquele filho aqui do nosso lado com problema, que nós estamos trabalhando com ele, se nós já tivemos algum problema com ele no passado, ele está aqui conosco, é a oportunidade que nós temos. É muito mais fácil nós trabalharmos com ele aqui ao nosso lado do que ele rejeitado no plano espiritual, que ele pode se tornar um problema muito maior, né? Uma obsessão muito séria. É muito mais fácil trabalharmos com ele do nosso lado. Por que devemos dizer não ao aborto? Porque qualquer raciocínio cristão jamais poderá compactuar com um homicídio deliberado. Como prova disso, temos que o aborto não é legalizado no mundo inteiro. E mesmo nos lugares onde é legalizado,
existe um grupo pequeno de pessoas que eles lutam contra o aborto, né? E na pergunta 360, e é racional ter pelos fetos o mesmo respeito que se tem pelo corpo de uma criança que tivesse vivido? Em tudo isto, vem da vontade de Deus e a sua obra. E não trateis levianamente as coisas que deveis respeitar. E agora, gente, depois de tudo isso, o que fazemos com toda essa informação? Sim, foi loucura. Sofro tanto, me perdoa pelo mal que fiz, gemi, sofri, mas aprendi por fim que não se brinca com a vida de quem só pediu no corpo meu, fruto do amor que não se deu. Ah, porque tudo acabou assim sem começar. Peço a Deus agora pra me reconciliar. Mãe, sou seu filho, rejeitado, expelido, aquecido pelo seu calor. De repente, que dor, no temporal da noite o vento me levou. Sofri, não entendi, quis me vingar, mágoa feri. Mas o amor venceu, vamos de novo começar. Peçamos a Deus para nos reconciliar. Mãe, filho. Reconciliação, consolo, reajuste, esperança. É isso que a doutrina espírita nos traz também, além do esclarecimento. O consolo e a esperança é que existe a reencarnação, que haverá sempre, sempre haverá uma oportunidade, uma nova chance, se realmente estamos em busca do reajuste. E é claro, tudo vai depender da nossa reforma íntima, né? Desse trabalho que nós fazemos aqui na nossa casa espírita. Nós temos que fazer a nossa reforma, nós temos que nos modificar o nosso pensamento e nossas ações. Tudo é uma consequência. A reconciliação pode se dar imediatamente após a conscientização do erro em ter abortado, dando assim uma nova chance ao espírito. Cabe a nós procurar agir da melhor maneira, buscando através da prece, inspirações dos espíritos, de forma a não prejudicar mais uma vez o planejamento reencarnatório. A prece é a coisa mais importante que nós temos em nossas mãos. Não gasta dinheiro nenhum. Somente a nossa vontade, o nosso sentimento sincero. Através da prece nós podemos conseguir tudo que nós
necessitamos, né? É possível resgatar qualquer débito através do amor e da caridade. Basta que estejamos dispostos às mudanças necessárias. Quando se consegue superar a culpa destruidora, arregaçam-se as mangas e buscam-se novos caminhos. Há sempre formas e soluções que a espiritualidade amiga oferece em todos os momentos. Através de trabalhos no bem, da prática da caridade e da dedicação ao serviço ao próximo, capazes de edificar a vida em todas as suas dimensões. Para as mulheres que já cometeram aborto, se porventura não podem mais ter filhos, existe ainda a opção da adoção. Dar para um filho de uma outra mãe que rejeitou a criança todo o seu amor e seu carinho, né? O trabalho na casa espírita, o trabalho em qualquer local, em qualquer comunidade, tudo isso engrandece a gente. A assistência com as crianças, hospitais, creches, orfanatos, apoio às mães carentes, assistências aos idosos, como assim pode-se quitar o débito contraído. E acima de tudo, porém, tende o amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Tem uma outra coisa que eu vou ler. Nós devemos ter sempre em mente que todas essas histórias narradas por espíritos superiores ou até mesmo por pessoas encarnadas são histórias de ensinamentos que presenciamos constantemente em reuniões mediúnicas, exemplos de dores da alma que são imensuráveis. Vemos também pessoas curiosas querendo saber de seu passado, a sua própria história, e muitas vezes presos a isto que possam começar a fazer mudança em suas vidas. Isso é um equívoco. Não devemos nos apegar ao passado e nem mesmo nos exemplos de histórias contadas. Cada um de nós tem a sua própria história, a sua própria realidade, o seu percurso a seguir. O erro já foi cometido. O tempo que se passou, em que estivemos de braços cruzados, não importa mais, não adianta mais lamentar. Já foi feito, já é passado. O que interessa é o agora, o que pode ser feito, o que pode ser evitado, o que pode ser substituído. Analisemos não somente em relação ao aborto, mas em todos os setores da vida em que passamos dificuldades, em que passamos por alguns problemas. O que levaremos conosco quando agimos precipitadamente sem pensar no semelhante? Quando agimos com o nosso orgulho, o egoísmo sempre gritando à frente. Para quê? Se hoje, com o esclarecimento do que temos da doutrina, que sabemos que a única maneira de crescer é redimirmos-nos dos nossos erros enquanto encarnados. Lutemos pela vida, divulguemos a doutrina, os ensinamentos, as consequências do aborto, principalmente aos jovens. Eduquemos para o relacionamento saudável, para o planejamento da família, para que evitem a gravidez antes dela acontecer. Mas que, se de tudo isso aconteça, que nós possamos dar o apoio necessário para a proteção à vida. Então agora, a nossa última música. Ninho, a luz também enxergar. Um coração que quer crescer, um sentimento por expandir. De quem vem nascer pra mamãe chorar e sorrir. E sorrir, oh, oh, e sorrir, oh, ah. Vem criança, vem surgindo com a divina beleza.
chorando e no colo junto ao seio emudecer. Vem criança, vem sorrindo, alegre por de novo renascer, renascer e viver, renascer e crescer. Mamãe, eu te quero sentir, me eduque, quero evoluir. É nosso destino irreversível, a gravidez é um compromisso a assumir. Meus bracinhos nesta chance procuram também trabalhar para um mundo novo de esperanças que na terra há de vingar, de vingar, de vingar, Vem criança, vem surgindo com a divina beleza de viver. Vem criança, vem chorando e do colo junto ao céu emudecer. Vem criança, vem sorrindo, alegre por de novo renascer, renascer e viver, renascer e crescer. Renascer e viver e crescer. Renascer e viver e crescer. Renascer e viver e crescer. Laia, laia, laia. Adivinha quem é aquele? Muito obrigado. Minha mãe, onde está Deus? Ora essa, minha filha. Deus está na luz que brilha sobre a terra pelos céus. Permanece na alvorada, no vento que embala os ninhos, no canto dos passarinhos, na mega rosa oblada. Respira na água cantante, da fonte que se desata, no luar de leite e prata, está na estrela distante, vive no vale da serra. É demais.